Hoje é sexta-feira, dia 30 de dezembro de 2022. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Neste dia 30 de dezembro nós celebramos a Sagrada Família. Geralmente, quando entre o Natal e o Ano Novo tem um domingo no meio, aí geralmente naquele domingo se celebra a Sagrada Família. Como este ano, tanto o Natal quanto o Ano Novo acontece no domingo, então neste dia 30 celebramos a Sagrada Família de Nazaré. O Messias quis começar a sua tarefa redentora no seio de uma família simples. O lar onde nasceu foi a primeira realidade humana que Jesus santificou com sua presença. Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. O texto do Evangelho proposto para nossa meditação é de São Mateus, no capítulo 2, versículos de 13 a 15 e de 19 a 23. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: Levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá, até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: Levanta-te, pega o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel, pois aquele que procurava matar o menino já estão mortos. José levantou-se, pegou o menino e sua mãe, entrou na terra de Israel. Mas, quando soube que Arquelau reinava na Judéia, no lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Por isso, depois de receber um aviso em sonho, José retirou-se para a região da Galiléia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Há poucos dias já meditamos este texto, no dia 28 de dezembro, há 2 dias atrás, quando celebrávamos a festa dos santos inocentes, dos santos mártires inocentes. E lá falamos sobre a realidade do sofrimento, a morte dos inocentes, a fuga para o Egito, e como muitas pessoas colocam de fato uma barreira entre elas e Deus, para poder acreditar que, sendo Deus amor, Ele permite os males e os sofrimentos e porque parece que não faz nada. Bom, é importante voltar o olhar para os personagens principais neste dia da Sagrada Família. Nós temos São José, sempre atento e obediente a Deus, sempre escutando a Deus, sempre discernindo. E mesmo quando o anjo não fala, ele está adiante pensando e refletindo. No finalzinho nós vemos que José, sabendo que Arquelau reinava no lugar de seu pai Herodes, ele ficou com medo de ir para lá e pensou em dar outro jeito. Aí o anjo vem e orienta José de fato para ir para Nazaré.
Então José sempre atento, obediente a Deus e, ao mesmo tempo, cumprindo diligentemente a sua missão de pai putativo de Jesus, de esposo de Maria. Vemos também Maria, nossa mãe, a Virgem Santa, guardando todos os acontecimentos no coração, silenciosamente cuidando de Jesus. É claro que ela não está de boca fechada. Aqui o texto não tem o objetivo de dizer o que ela estava conversando ou não com José, mas nos mostra essa atitude silenciosa e entregue nas mãos de Deus. E nessa atitude, justamente, acho que a gente precisa de pensar isso, no meio do sofrimento, das preocupações, de todas as angústias, sem reclamar, apenas envolvendo Jesus no cuidado de uma criança que precisa de toda a ajuda, de todo o conforto que a mãe pode dar. E temos o menino Jesus, tão pequeno, indefeso, necessitado de cuidados. Logo ele, que é o Senhor do Universo. Aqui nós podemos pensar, Deus em Jesus, que é Deus, sendo tão grande, se abaixou, assumiu a nossa carne para nos resgatar. Se fez pobre, pequeno, indefeso, necessitado, para nos colocar na vida divina. Hoje, ao celebrar a Sagrada Família, precisamos refletir e pensar como andam as nossas famílias. Como que está a família no mundo, na sociedade? Embora ainda hoje se fale do valor, da importância das famílias, existem inúmeras situações, propostas, maquinações para destruir de verdade a família segundo o plano de Deus. E não estou falando de coisas terríveis, mas de coisas que às vezes a gente nem percebe. Falta de tempo e de espaço para se viver a relação, para a convivência, para a educação, sobretudo a educação na fé e nos valores. Hoje os pais correm tanto que não tem tempo de estar com os filhos, não tem tempo de ensinar-lhes a fé, não tem tempo de acompanhá-los nessa educação. Falta, às vezes, fé. As pessoas até recorrem de forma assim absurda ou exagerada quando estão com problema, mas falta aquela fé permanente, contínua, diária em Deus. Cada vez mais as pessoas estão perdidas no espaço e na consistência da realidade, da vivência da fé. A Sagrada Família, apesar de sua relação privilegiada com Deus, em nada foi poupada dos infortúnios próprios dos seres humanos. Tiveram que fugir para o Egito. Aliás, antes disso, foram para Belém, não tinha onde ficar, foram para a hospedaria, não acharam lugar, e então lá na manjedoura é que o menino foi nascer. Depois ainda, Maria, criança, com o menino, com a criança, tem que fugir para o Egito. Depois tem que voltar de lá e tantas coisas, Mas sendo Maria escolhida de Deus e sendo o menino próprio Jesus, eles não foram poupados dos infortúnios que o ser humano tem que passar. Porém, aprendamos, nem por isso desviaram-se do caminho da fé, da obediência e da sua fidelidade. Eles continuaram firmes mesmo nas provações. E aqui é preciso reforçar muito a importância de ter Deus no coração, de ter fé, de viver a fé também na comunidade. Porque penso que é um pouco isso que as famílias hoje estão perdendo, Estão deixando ser muito superficial a sua vivência, a sua experiência de fé. E daí não dão conta e não vão encontrar realmente uma realização como pessoas e como família neste mundo.
Na família, os pais devem ser, para os filhos, os primeiros educadores na fé. Eles têm que ajudar os filhos a crescerem nessa dinâmica da fé. Tem que ensinar para que os filhos aprendam a encontrar Deus, aprendam as virtudes. Mas os pais também têm que viver isso. E muitas das nossas famílias hoje, os pais também já perderam essa realidade. A família deve estar voltada para Deus, aprender pela fé a conviver com Deus. Precisamos rezar muito pelas famílias, precisamos apostar na formação das famílias. Precisamos deixar que elas realmente tenham um espaço de vida e de vida no sentido pleno, também conforme o projeto de Deus. Reze comigo neste momento, no silêncio do coração, uma oração invocando as bênçãos, a paz por nossas famílias. São José, esposo da Virgem Maria, homem justo e fiel aos desígnios de Deus e do Pai, ensinai-nos a silenciar quando as tempestades das palavras ofuscarem o equilíbrio da paz em nossos lares. Que na confiança divina possamos recuperar a serenidade e por meio do diálogo possamos estar unidos no amor. Ó Maria Santíssima, Virgem Mãe de Deus e nós, Mãe do amor misericordioso, auxiliai-nos com a sua intercessão diante das situações difíceis. Cubra-nos com teu manto maternal diante das incompreensões e desventuras da caminhada e mostra-nos o caminho da ternura, seguindo os passos do vosso amado Filho Jesus. Jesus, Príncipe da paz e Rei das misericórdias, ajuda-nos no caminho da bondade, do perdão, da unidade. Por seu exemplo divino, iluminai nossos passos, para que, vivendo em harmonia, sejamos para o mundo testemunhas da vossa sagrada família de Nazaré. Dai-nos a paz e libertai-nos do mal. Sagrada Família, nossa família vossa é. E agora, a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.